Muito bom dia para você, são 7 horas mais 5 minutos, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, edição desta quinta-feira, hoje dia 30 de janeiro de 2025, a partir de agora vamos juntos ao vivo, trazendo as informações no seu rádio até às 8 horas da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, André Torres, bom dia a todos que dão audiência à nossa programação, ao nosso jornal, uma ótima quinta-feira a todos nós. Vamos juntos por aqui com informações no seu rádio, um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia no Santos Dumont, na Yamaguchi Kankit na Vila Carioca, na Urias Ribeiro no Jardim Progresso, e a quinta loja vem ali, tá chegando, vem aí, lá naquela região do Paranapungá, viu, segundo as informações, então fique atento, precisando da Chossamar 7 Farma. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia, 2150 Vila Aro, Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos e na Maria Guilhermina Esteves no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando o Marmitex, faça seu pedido pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. Vamos lá, os destaques da edição de hoje. Prefeito visita o Conselho Municipal de Educação para avaliar demandas e infraestrutura. Reunião do Conselho aprova ajustes na concessão da Rota da Celulose. Mato Grosso do Sul divulga primeiros resultados do Lira 2025 para enfrentamento à dengue. Entrevista ao vivo daqui a pouquinho nos nossos estúdios. Kleber Rodrigo Penteado, professor de Geografia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, responsável pelo LAPA, o Laboratório de Pesquisas Ambientais do IFMS, e também estudante de doutorado em Geografia pela UFMS. Ele que é pesquisador da área de administração, aliás, instrumentação para estudos ambientais com ênfase no monitoramento climático e perda de solos em estradas de terra. Daqui a pouco a gente vai falar bastante a respeito de clima, de meteorologia, dessas condições que a gente atravessa aqui em Três Lagoas, adversas, né? Falando de meteorologia no estado e, claro, os destaques aí que a gente vai estar abordando ao longo dessa entrevista, daqui a pouco. Essas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Muito bem, 7 horas mais 7 minutos. Vamos lá, atualizando para você as informações do tempo, para você que acompanha a gente nessa manhã de quinta-feira. Bom, a gente sabe que, mais uma vez, não é segredo para ninguém que cidades do Mato Grosso do Sul estão sempre como as cidades mais quentes do Brasil, né? Porto Murtinho foi a terceira cidade mais quente, com 36,7 graus registrados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente... Três Lagoas não apareceu o clima ainda, de calor ainda, né? Não tá pegando tanto, mas para os próximos dias a gente vai precisar ver como é que fica em relação à chuva. Não vem chovendo regularmente desde o final de semana, muito irregular, muito pouco, né? Mas a previsão aponta volumes de chuva para a gente entre hoje e segunda-feira. A questão é a seguinte: tem uma zona de convergência do Atlântico Sul que vai se formar, que aliás tá um alarde danado por parte dos institutos meteorológicos, principalmente para algumas regiões do Rio de Janeiro, né, região serrana do Rio de Janeiro, parte do estado de São Paulo, principalmente entre as divisas de São Paulo com Minas Gerais, incluindo Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, aquelas regiões que estão em alerta, né, para até 400 milímetros em 2-3 dias, viu, Cláudio? Então, região serrana do Rio, então é um problema que se tem e estão informando a população para ficar atenta com as condições meteorológicas. Mas que ficar atento tem que tirar o pessoal, né? Pega a região serrana que já foi tão assolada por chuvas em outros tempos e matou gente, destruiu casas, enfim. Ninguém quer passar por isso de novo, né? Então estão atentos a essa condição de chuvarada por conta dessa zona de convergência. Ela vai se formar mais baixa dessa vez e aí por isso talvez essa chuva sendo mantida para Três Lagoas a gente pode ficar ali na rebarbinha dela e pode receber um pouquinho de chuva. Ou não, né? Ou acaba tendo previsão e não caindo nada. Mas isso a partir de hoje a gente vai ter certeza do que vai acontecer pela frente, principalmente ao longo do dia, viu, Cláudio? É isso aí. Previsão do tempo para nós aqui tá... Prever chuva, cai chuva às vezes no período da tarde, mas em algumas regiões da cidade, em outras não e tal. Mas no geral, no campo do geral, não temos aquela chuva
que fica o dia todo, né? Aquela chuva tranquila e tal. Infelizmente, algumas outras regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa não tá legal não, tá chovendo pra caramba. E a cidade que é litorânea, você vê assim, se chove, né, e de repente com vento, alaga mesmo, porque tem influência no mar, às vezes as ondas ficam mais altas um pouquinho, e aí há alagamento mesmo. O prefeito do Rio acabou de dar um alerta para a população, falou, ó, vocês que estão aí, fiquem em lugar seguro, porque não vai para lugar de alagamento não, porque é perigoso, temeroso, né? Muito complicado, né? É uma situação bem difícil essa, mas, claro, as autoridades estão de olho e vamos ver o que vai acontecer. Três Lagoas tem 27 graus, umidade 84%, né? Nessa manhã e condições para pancadas de chuva, segundo a meteorologia. 7h10, vamos pro intervalo, vamos antecipar o intervalo? Nosso entrevistado chegou e daqui a pouco a gente vai bater papo com ele ao vivo, tá? Então fique aí, voltamos em seguida com mais informações para você. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h13, 7h13, estamos de volta por aqui, ao vivo, até as 8 horas da manhã, trazendo as informações para você que acompanha a gente também pela internet, através da nossa transmissão, Difusora Três Lagoas. Vamos juntos por aqui com um convidado, né? Já nos nossos estúdios, o professor Kleber Rodrigo Penteado, professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, responsável pelo LAPO, o Laboratório de Pesquisas Ambientais do UFMS Três Lagoas, estudante de doutorado em Geografia pela UFMS e é pesquisador na área de instrumentação para estudos ambientais, com ênfase no monitoramento climático e perda de solos em estrada de terra. Professor, prazer falar contigo, recebê-lo aqui nos nossos estúdios, eu, Cláudio César, o André, para a gente falar de clima, de meteorologia em Três Lagoas, né? Que a gente sabe que estamos numa cidade que os antigos diziam que chovia pra caramba e que depois do advento do desenvolvimento na área da silvicultura, com as florestas plantadas, o clima mudou. É o que os antigos dizem, baseado em estudos científicos, a gente obviamente não tem tanta informação assim. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês para poder conversar um pouquinho, bater um papo aqui sobre essas questões, né? As questões ambientais, que nos são muito caras, né? E a questão do tempo, a questão do clima, né? Desses estudos climáticos e de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto
com o pessoal do IFMS no laboratório, quanto com o pessoal da UFMS, né, na parceria aí, nesse doutorado que eu estou cursando com eles. Então, é um bate-bola que a gente faz, levanta os dados ao longo do tempo, conta com a colaboração das instituições, né, para poder fazer esses levantamentos e entender melhor essa dinâmica, né, de como funciona, como é que está o clima, né, da nossa cidade, como é que é o clima da nossa cidade. Bom, e nesse tempo de pesquisa que você vem fazendo, o que dá pra gente entender do clima de Três Lagoas? Mudou ou não mudou? Se a gente, aí você pode dizer de décadas pra cá e de quanto em tempo até chegarmos agora em 30 de janeiro de 2025. Eu falo para você, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente bate muito em cima dessa questão. As pessoas têm dificuldade de entender a diferença entre tempo e clima. Né? Então, às vezes, uma variação no tempo, hoje está muito quente, amanhã entra uma frente fria, dá uma refrescada, né? Essa é a condição do tempo, né? Em um ano, a gente não consegue perceber o clima. Em um ano, em 2 anos, em 3 anos, é pouco tempo para perceber o clima. O clima é resultado de estudos ao longo de pelo menos 30 anos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu trouxe para conversar com vocês, os dados de 30 anos de chuvas de Três Lagoas. Aí eu consigo dizer, com base nesses dados, se é normal, quando que é o período chuvoso, quando que é o período seco. A gente sabe que a gente tem 2 estações bem claras aqui no nosso município, né? Um verão chuvoso e um inverno muito seco, né? Isso eu falo para você com tranquilidade que não mudou. Não mudou, né? O nosso inverno não é muito rigoroso, o nosso verão é um pouquinho mais rigoroso, né? Quente e úmido. O nosso inverno é relativamente quente e seco. Isso também ainda não mudou. Agora, algumas coisas, obviamente, com o advento da urbanização, a chegada, né, das fábricas e tudo mais, ocorreram mudanças, né? Então, a gente tem algumas pequenas, sensíveis mudanças aí que são possíveis de perceber. Não é diretamente o que eu estou estudando hoje, né? Que eu estou dedicado a estudar e entender o efeito das chuvas sobre as estradas de terra, né? Mas tem tudo a ver com o arranjo, né? Sim. Que a cidade tá tomando nesses anos e tudo mais. Então, o pessoal do laboratório da UFMS tem bastante trabalho falando sobre essa mudança da temperatura urbana, do comportamento da temperatura urbana, que inevitavelmente, né, bicho? A gente colocou asfalto, né? Colocou casa, tirou a vegetação, colocou asfalto, colocou casa, a temperatura tende a subir, se não for muito bem planejado, com áreas verdes, com área permeável e tudo mais, para que haja a amenização desses efeitos da temperatura numa região tão quente como a nossa. Então isso pode ser uma das explicações para Três Lagoas, que era uma cidade que tem uma extensão territorial grande, mas hoje o desenvolvimento, bairros novos surgindo com asfalto, casas também surgindo, áreas que eram de mata hoje sendo urbanizadas, indústrias chegando em áreas que eram de pastagem, tudo isso a gente pode entender que está fazendo essa questão do calor também aumentar? Isso é diferente de 30 anos atrás? Com certeza, a chegada de mais gente, né, com novos loteamentos, com mais ruas asfaltadas, isso é muito bom do ponto de vista da população, né? É bom que a gente, né, tenha um conforto para transitar, para se deslocar, mas é importante também planejar a cidade, né? Então, ao problema da urbanização, sim, mas é possível urbanizar de uma forma menos perigosa, vamos dizer assim, para o ambiente ou para o clima, né? E isso é possível perceber. Sim, há influência desse processo de urbanização, de crescimento industrial sobre a temperatura, né? Então, alguma diferencinha a gente consegue perceber ao longo do tempo, sim, sem sombra de dúvidas, né? É para ficar esperto, né, Cláudio? Para ficar esperto. Professor, seja bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho, porque não é fácil fazer pesquisa. São pequenos detalhes que fazem grande diferença, né? Oxe. E é interessante essa sua pesquisa relacionada às estradas não pavimentadas, né? Nosso município é o município que tem mais estradas vicinais de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Olha que nós temos municípios em termos de terra maiores que a gente, de extensão de terras, como Corumbá, Porto Murtinho, né, Ribas do Rio Pardo. Mas relacionado às estradas vicinais, Três Lagoas tem quase 1.500 quilômetros de estradas vicinais. Então o senhor deve percorrer por várias aí, né? Provavelmente. E também nós temos
algumas estradas que são de ordem do Estado, não são as MS, ainda não pavimentadas na nossa região. Tem diminuído um pouco, mas ainda temos algumas, né? Eu fui durante algum tempo gerente da AGESU, né? Então, eu estou falando isso porque eu conheço um pouco disso também, né? Interessante, né? Muito interessante o seu estudo. Eu mudei para Três Lagoas em 1983. Lá se vão aí 42 anos de Três Lagoas. E eu tenho notado, professor, que o clima em Três Lagoas mudou muito durante esses 30 anos, né? Nós podíamos dizer que há 30, 40 anos. Há 40 anos atrás nós tínhamos o inverno, o verão, a primavera, o outono. Certo? Eu lembro quando eu estudava no Fernando Correia, chegava nessa época do ano, final de janeiro, começo de fevereiro, o pessoal, a mãe, né? As nossas mães, nossos pais, já iam aí nas lojas da cidade para comprar moletom para nós irmos para a escola. Hoje quem vender moletom em Três Lagoas está perdido, vai falir. Entendeu? Porque não faz mais frio na cidade, né? Raramente 1 ou 2 dias faz frio aí. E também essa questão das chuvas também é um pouco complicado. Algumas regiões aí, por aí, você tem aquela chuva calma, tranquila, eu observo muito. Eu vou aqui no interior de São Paulo, observo isso. Aqui vem uma chuva assim, ó, rápido, né? Ligeiro, cai aquela chuvona forte e daqui a pouco tá aquele calor de novo, né? E não fica, raramente você vê um dia todo chuvoso, né? E outra questão, professor, ou é uma impressão da gente, ou nós estamos errados, parece que chove mais na área rural do que na área urbana também. Acontece isso, professor, ou não? Vamos lá, uma coisa de cada vez. É muito legal perceber que as inquietações de vocês, você pela experiência que tem já e o tempo de cidade e tudo mais, mas as inquietações das pessoas são as mesmas nossas. E isso é o que motiva a gente a fazer pesquisa. Sim. Né? Então, ali no Instituto Federal, o pessoal da universidade, a gente parte justamente dessas inquietações. Sim. Você está todo mundo falando sobre isso, vamos investigar, vamos ver a fundo, né? Até quanto isso é verdade. Eu não trabalho com a temperatura diretamente. Até a gente pode combinar com os colegas ali da UFMS para falar sobre a temperatura urbana. Tem a professora Gislene, os outros colegas do grupo de pesquisa lá que trabalham com isso. Mas eu trabalho com as precipitações. Eu vou falar para você assim, ó. Eu tô com a planilha aqui, trouxe para mostrar, para ilustrar para vocês, mas você falou que vem em 83 e eu tenho os dados desde 83 até 2017, mês a mês. Então eu consigo eu tracei um perfil aqui das chuvas de Três Lagoas e eu sei, com uma relativa precisão, o que é um mês de janeiro muito seco, o que é um mês de janeiro normal, o que é um mês de janeiro chuvoso ou muito chuvoso, né? E, por exemplo, separei os dados de dezembro, que tinha dezembro inteiro já para tratar e apresentar para vocês, né? Então, a estação meteorológica do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, que fica ali perto do Nova Estrela, do lado de lá da linha. Nossa Senhora Aparecida. Isso. Marcou em dezembro 257 milímetros de chuva. 257 milímetros de chuva. Pela média histórica de 35 anos que eu tenho, então 235 milímetros de chuva é um mês de dezembro úmido. Choveu acima da média. Quando chove entre 124 milímetros e 230 milímetros, eu sei que é um mês de dezembro normal. Né? Então, como é que eu sei que é um mês normal? Às vezes a gente fica, por exemplo, pega o período de 2017 a 2020, sabe o que aconteceu? A gente teve um período de chuvas mais raras, até teve vários incêndios florestais, vários problemas ambientais relacionados à falta de chuva. Né? Aí voltou a chover normal, o pessoal fala, nossa, como está chovendo? Porque a gente, em 2, 3 anos, esquece. Né? Então essas variações são naturais ao longo da história do município. Né? O que eu chamo a atenção é o seguinte, o estudo das médias, o estudo do clima ao longo dos anos, ele é muito importante para a gente planejar as ações, planejar um novo bairro, um novo loteamento, os piscinões, as áreas de retenção, né? Isso é muito importante. Você não pode planejar em cima da média, é preciso planejar em cima, de preferência, das máximas, né? Porque aí você sabe que se chover o máximo que já choveu na história, você vai estar resguardado. Um dia aquela chuva vai acontecer de volta, né? Então, são questões assim. O período chuvoso nosso continua sendo a estação do verão. Ali de dezembro até fevereiro, março, é o período que a gente tem mais chuvas,
né? Esse mês de dezembro, por exemplo, foi acima da média, acima da normal. Tá? É um mês considerado dezembro úmido, dezembro de 2024. Tá? Existem alguns outros sites, alguns outros portais que a gente usa também, tem o Climate Data, por exemplo, que ele trabalha com dados de imagem de satélite. Ele coloca aqui o normal para Três Lagoas é em torno de 200 milímetros. Então veja, a chuva foi acima do normal, da média. Né? De temperatura, a média de dezembro, segundo o Climate Data, é 26,6 graus. Em dezembro nós tivemos 27 graus, a temperatura média. Veja, foi um pouquinho acima. Isso é efeito do quê? Do processo de urbanização, né? Do processo de pavimentação, do processo de industrialização, porque tudo emite calor. O carro emite calor, a fábrica emite calor, né? O asfalto reflete calor. Aí, material dos telhados, o pessoal tem uma questão cultural e a gente precisa conversar sobre isso, acho que é uma questão muito importante, né? Por necessidade, às vezes o terreno é menor ou a casa é menor, o pessoal cobre a calçada, né? Não gosta das folhas das árvores, né? Ou corta as árvores, ou então coloca a calçada, né, sobre a área que devia ser permeável. Ah, mas a prefeitura está querendo deixar um monte de área permeável. Porque é necessário. A água precisa infiltrar. A água que não infiltra nem poça, né? Isso eu estou falando já das áreas que estão pavimentadas, né? Então, essa cobertura com calçada, dependendo do material que você usa nos telhados, vai gerar aumento do calor ou da sensação térmica também, né? Que são duas questões aí muito próximas, né? Às vezes você tem uma temperatura de 27 graus, mas uma sensação de 40, né? Por conta eu estou exagerando aqui, mas uma sensação por conta da umidade alta, sim, por conta do reflexo, né? Daquele calor, daquela caloria toda. Então, sim, a gente vai perceber essas mudanças ao longo do ano. Você falou com relação ao inverno ser inverno. Eu não estava aqui e eu não estudo a série histórica. Eu faz 15 anos que estou em Três Lagoas. Eu adotei Três Lagoas e acho que Três Lagoas me adotou também. Eu tenho um carinho enorme por aqui, não pretendo ir embora daqui. Gosto demais, a minha vida está toda construída aqui, por isso que eu estudo a cidade, né? Para tentar dar uma parcela de contribuição, sim, né? Para tornar isso aqui cada vez melhor para todo mundo conviver, claro, né? E aí eu vejo assim, percebo a mudança, obviamente, e entendo que essa mudança é parte desse processo de crescimento da cidade, de industrialização e tudo mais. Mas olhando as médias climáticas, você tem claras estações. O clima de Três Lagoas é muito claro, é um clima tropical típico, né? Verão chuvoso, inverno seco. Ah, vai ter diferença com relação você falou do uso da blusa, né? Dos moletons um pouco mais cedo. Final de abril, ali a galera já começa a vir com os moletons, vai até final de julho. Cada vez menos a gente vai ter essa realidade, né? Por quê? Porque com o processo de urbanização crescente, você vai ter mais asfalto aqui, mais calor, mais reflexão de calor, né? Então o friozinho tem de chegar menos. Você falou também que no rural chove mais. Os dados que eu tenho aqui são da bacia do Córrego Moeda, né? Então, a antiga Fibra cedeu os dados para o grupo de estudos da universidade e a gente tem esses 35 anos de monitoramento da Fibra, que hoje é Suzano, né? E aí a gente tem esses 35, essa série histórica. Do IMET, a série histórica vem desde 2001, que é quando instalou aquela estação lá, né? Então, você pega lá, tem uma diferença considerável de chuva, né? O calor da área urbana vai às vezes funcionar como um escudo para a chegada da chuva. Então a chuva vai chegar aqui e vai desviar, vai bater naquela bolha, naquela bolha de calor e vai desviar o caminho, né? Então você vai ter chuva ali, você vai ter chuva nas áreas rurais. E não na área urbana. E não na área urbana. Isso acontece mesmo, muito, não resta dúvida. Sim, sim. E a tendência é que a gente veja cada vez mais isso. Como é que sara isso? Tem como sarar? Tem como resolver isso? Tem, né? Teve agora, essa semana, a conferência municipal aí sobre as questões ambientais, né? E o grupo de pesquisas do pessoal da universidade esteve presente, inclusive tem um representante lá para ajudar, né, nessas discussões. É possível, é preciso, é necessário pensar a cidade. Pensar a cidade a partir dessas novas necessidades. A cidade já não é mais a cidade ruralizada ou que tem o foco, né, urbano só no rural, né? Você tem o foco agora, vários focos, né? Uma cidade em franco crescimento, né? Então é preciso repensar a cidade, repensar a construção, a distribuição das ruas, repensar drenagem, né? Então são questões que precisam ser refletidas e discutidas em grupo. Tanto a iniciativa privada, as indústrias, as empresas que vão se instalar aqui precisam entender essa dinâmica. O governo, tanto estadual quanto municipal, precisa olhar para essas questões e as instituições. A gente está fazendo a nossa parte de fazer os levantamentos e mostrar, olha, a realidade é essa,
né? E precisamos pensar essa realidade para dar o melhor para a nossa cidade, para tornar esse ambiente cada vez melhor para a gente viver. Senão a gente vai chegar em extremos. Já existem extremos, né? De pessoas que passam mal por conta do calor, de internamento, hipertensão, pessoas que já têm doenças crônicas, né? Aí tem vários grupos ali da universidade que discutem isso também. O pessoal que está na linha de frente dos postos de saúde vai saber que tem gente que chega com crise de hipertensão, né? Por conta do calor. Tem regiões da cidade que são mais quentes, né? E aí você tem um pancadão de chuva, normal. Esse tipo de chuva, principalmente no verão aqui na nossa região, ela é extremamente normal. A chuva torrencial, né? A chuva de pancada, né? É o encontro da massa de ar que está vindo do sul com a massa de ar que vem do norte, você tem uma chuvona considerável, né? Volumes expressivos. Agora, o dia inteiro de chuva realmente é mais raro. Realmente é mais raro. Você vai ter ali em maio, às vezes, bem na época do aniversário da cidade ali, sempre chove, já percebeu? Aí acontece. Aí vem uma chuvinha mais contínua. Por quê? Porque vem uma massa lá do sul, que é uma massa de ar frio, e ela consegue entrar. Influencia na nossa região. Ela consegue ficar por um pouquinho mais tempo e provocando aquela chuvinha um pouquinho mais contínua, mais calma, né? Agora, nessa época de verão, você vai ter as tempestades, né? Porque você tem encontro das massas de ar, você tem a entrada, a frente fria, né? Trazendo umidade, encontrando com a massa de ar quente que se forma aqui na nossa região. E aí você vai ter as chuvas chamadas frontais, né? Então, o encontro dessas massas gera as tempestades eletromagnéticas né, chuva com raio e trovoada que assusta o povo, né? Então são esses cenários para a gente imaginar. 7h31, a gente está conversando com o professor Kleber Rodrigo Penteado, professor de Geografia da IFMS, falando sobre a questão envolvendo aí o clima aqui de Três Lagoas. Você citou alguns pontos interessantes na sua fala. A gente tem Três Lagoas, que era uma cidade que não tinha asfalto, né? Pegando há 10, 15 anos atrás. Para cá, Três Lagoas avançou muito. E o secretário de Infraestrutura já disse que em 2 anos Três Lagoas não vai mais ter rua de terra. O prefeito Angelo Guerreiro brincava ano passado que quem quisesse ver rua de terra em Três Lagoas tinha que ir quisesse ver uma rua de terra, teria que ir em outro município, porque Três Lagoas não ia ter mais. E aí vai nessa frente que você dizia. O desenvolvimento, as ruas que antes absorviam essa água da chuva, ficava lá empoçada, mas uma hora ela subiu, evaporava ou o solo abrigava essa água. Agora não vai ter mais com o asfalto. E Três Lagoas 100% asfaltada, que é o sonho de muita gente, ninguém quer morar numa rua de terra, né? Verdade. Vai ter os problemas. Tá se fazendo drenagem, grandes drenagens, piscinões. A gente já teve problema na Jari Mercante, que era uma avenida que era terra 100%, hoje ela tá toda asfaltada, alguns piscinões montaram. Choveu muito ano passado, não vou me recordar a data, mas encheram os piscinões, a água cobriu as ruas. Esse é o problema daquela situação que você também disse. Vai se construir uma drenagem, uma galeria, uma grande drenagem. Lá na BR-262, uma grande drenagem que foi feita e que a água passou por cima, a drenagem não suportou volume e a água extravasou. E aí, será que quando os engenheiros dessa área eles estão elaborando drenagens, macrodrenagens, será que eles sentam e discutem a média histórica de chuva dos meses? E será que essa drenagem vai atender se chover igual choveu lá em 2001, no mês tal? Será? Porque, pelo que a gente repara, é cíclico, né? Tem décadas que vai chover muito, tem décadas que vai chover menos, mas vai voltar a chover um volume gigantesco, igual já aconteceu em Três Lagoas. Será que os caras eles se preocupam de fato? Ou só vão fazer a galeria que vai resolver? São questões espinhosas, né? Mas eu não costumo me esquivar de discutir essas questões. Eu acho que são questões muito importantes e é a razão de ser do nosso trabalho. Sim. Né? Eu acredito sim na competência de todo mundo que trabalha, que está na linha de frente desenvolvendo isso. Eu acho que estar na linha de frente, estar em campo, que eu falo, é a parte muito difícil. Né? Você na apresentação falou, né? Eu trabalho com a instrumentação, em construir equipamentos para o campo, para você obter dados, para você ter soluções ambientais. E eu vou te falar, o campo é muito cruel, cara. Quem trabalha no campo sabe, né? Ou na fazenda, o campo que eu falo assim, na estrada, na rua, tá na pista, tá na obra, sabe muito bem que às vezes o planejado é uma coisa e a execução precisa ser diferente dadas as necessidades da realidade. Mas vamos lá, eu acredito que o pessoal sim tem um planejamento,
né? Eu desconheço os projetos, não tive acesso, não conheço os projetos de drenagem, de piscinões e tudo mais do município. Eu me esforcei em tentar colaborar quando a gente não tinha asfalto no IF, né? Então, participei de várias discussões, apresentando os dados, os levantamentos que eu fiz, né, do nosso laboratório, da nossa escola, para poder tentar chegar numa solução ambientalmente sustentável para a nossa região ali. Mas, no geral, aí eu posso falar de modo geral, assim, Brasil, trabalha-se com as médias. Então, há o conhecimento da média. Prevê-se o cálculo da média e faz as obras com base na média. Por quê? Você fazer uma obra com base na máxima é um recurso altíssimo, né? Então, se você pegar aqui as minhas máximas, olha só, você olhando a tabela aqui, janeiro, a máxima registrada pelo IMET é 241,3 milímetros. A máxima histórica de 2001 a 2023, né? É a máxima média. Sim. Né? Agora, se você pega os meus dados que eu tratei aqui, ó, janeiro, o mês mais chuvoso de janeiro, em 35 anos que eu tenho de monitoramento, foi 347 milímetros. Com certeza, uma chuva de 347 milímetros vai alagar tudo isso aqui. Né? E aconteceu uma chuva de 347 milímetros em 40 anos, que eu fiz 35 aqui, nesses dados que eu monitorei, mas se você estender para até 2023, 2024, que é onde a gente tem dados, não vai ter nenhuma outra de 347 em janeiro. Então, veja, é preciso fazer um planejamento, o ideal seria fazer um planejamento para suportar isso. Porque em algum momento, você falou muito bem, a natureza ela é cíclica. A gente ignora isso por muitas vezes, né? Mas a natureza é cíclica e uma vez ou outra vai voltar a chover. Sim. Agora, além de olhar para isso, é preciso olhar para esse outro elemento aqui também. Por exemplo, julho e agosto, repare que são meses normalmente secos que a gente tem. Mas se der um pancadão, por exemplo, eu tenho registro de chuva de 65 milímetros em agosto. Quando estava aquele poeirão, aquela secura danada, choveu 65 milímetros em 2 dias. Que é muita água, né? Isso também é um problema. E eu descobri isso estudando as estradas, né? Então, estando aquele areião, aquilo tudo seco, vem aquela aguaceira violenta. O que vai acontecer? Isso vai ser carreado, né? Vai para o fundo do córrego, vai para o fundo do rio. Acaba assoreando, né? Acaba assoreando os rios. E aí, quando você fala de cidade, o pessoal da Vila Verde, Chácara Imperial, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Falou de cidade, deu um pancadão de chuva. Cara, todo o material das áreas mais altas da cidade vai para lá. E essas áreas se receberam investimento, né? Sim. Drenagem, grandes drenagens, e vão receber pavimentação. Eu acredito, quando eu vim morar em Três Lagoas, em 2010, pouco mais de 25% da cidade era pavimentada. Pouco mais de 25%. Então, veja, estamos evoluindo bastante. Esse dado, quando eu fiz a pesquisa do mestrado, né, eu estudei as áreas urbanas da cidade, o crescimento da cidade, justamente para entender a cidade, para depois, hoje, me dedicar a essas outras questões. Né? Mas era 25% da cidade pavimentada. Hoje nós temos uma área maior de pavimentação. Segundo a prefeitura, 85%. Eu não, como eu disse, eu não tive acesso a esses dados, a esse levantamento, não participei desse processo. Mas vamos colocar 85%. Você tem drenagem? Tem alguma drenagem. Está sendo feitas novas obras de drenagem? Sim, estão sendo feitas. Agora, eu não sei o quanto elas vão conseguir atender essas médias e o quanto o pessoal se debruçou sobre isso aqui. Veja, esses dados que a gente tem são esforços aqui. Eu estou cursando doutorado, estou no meu 3º ano, indo para o 4º ano de doutorado. São 3 anos e pouco, mais de 3 anos aí de trabalho meu, fora os que vieram antes de mim. Sim. Né? A gente fica aqui trabalhando, mastigando, remoendo esses dados aqui para chegar nesses resultados, né? Então é preciso... E claro, as portas, tanto da universidade, eu tenho certeza, quanto do Instituto Federal, estão abertas, né? Iniciativa privada, prefeitura, governo do estado, estão abertas para as parcerias, né? A gente convida para que venham conversar com a gente. O trabalho está aqui e a ideia não é bater em ninguém, a ideia é trazer gente para somar, né? O nosso papel aqui na cidade é justamente de agregar. Então eu fiz esse trabalho aqui, esse monitoramento, cada grupo dos laboratórios, tanto da universidade quanto do IF, a gente se esforça em entender essa dinâmica para poder pensar junto em soluções, né? Então, agora, claro que se não houver um planejamento para pensar essas chuvas, no médio e no longo prazo, seguramente uma grande chuva, como já aconteceu em outros registros históricos, pode causar problemas na área urbana da cidade, sem sombra de dúvidas, né?
É preciso. sério, né? É muito sério. Isso é sério. É isso aí. A própria cidade de São Paulo, que semana passada teve aquela quantidade de chuva que entrou para a história, já teve em outras décadas, né? Uma chuva semelhante. Só que aquela coisa que a gente vem dizendo. Qual foi o impacto disso? A cidade era uma na década de 90, no começo dos anos 2000 e agora em 2025. Então, quer dizer, não tem planejamento, né? Não tem. A cidade cresce desordenada. Aqui em Três Lagoas ainda a gente pode ter esse controle, né? De crescer com uma cidade desenvolvida e estruturada. Mas você pega uma cidade de São Paulo, não tem como. Tá tudo bagunçado. Não vai. Os grandes centros hoje não vão mudar. Então, pessoas que moram perto de córrego, né, vão sentir e sofrem. Pessoas que moram perto de áreas alagadas, né? Se chove muito, elas vão encher de novo. E não tem o que se fazer. Então, quer dizer, vai continuar chovendo. Choveu muito forte, choveu 100 milímetros em 1 hora aqui em Três Lagoas. É caos. É caos. Infelizmente, né? É caos. A cidade tem uma topografia relativamente plana, né? O escoamento dessa água, ele tende a ser lento, né? A infiltração, apesar do solo arenoso que favorece uma infiltração, a infiltração ela é lenta, ela tem um ponto de saturação, né? Isso também a gente estuda, né? O quando que satura, o quanto se satura, o quanto que se perde de material. Esses levantamentos são os levantamentos que a gente tem trabalhado para fazer. Agora, você citou, é interessante pensar, você citou o caso da cidade de São Paulo, né? E não é só privilégio de São Paulo, né? São vários outros municípios. Se você prestar atenção na história dos municípios, os municípios se desenvolvem à margem dos rios, né? Por conta de transporte, de alimentação de tropas e tudo mais, e da própria população para ter água disponível. Mas São Paulo se desenvolveu ao redor de rios que eram alagadiços. E o que fizeram com os rios? Retificaram, né? Canalizaram. Então, desrespeitaram o próprio fluxo da natureza ali. Isso lá no século XIX, no século XVIII, XIX, XX. Então, inevitavelmente, a natureza cobra conta. Sim. Na ciclicidade dela, essas áreas vão alagar. Trazendo aqui para a nossa cidade, você tem áreas importantes aqui na zona oeste da cidade, na zona norte da cidade, que são áreas de recarga das lagoas, por exemplo. Né? Teve uma obra muito grande para tentar salvar a segunda e a primeira lagoa, né? Por quê? Porque o processo de urbanização está avançando sobre as áreas de recarga das lagoas, né? E aí existe uma lei municipal que visa controlar o processo de ocupação ali, a taxa de ocupação, de construção de um terreno, né? É regulado por lei. Mas depois que o pessoal consegue o habite das casas, né? O que o pessoal faz? Taca a calçada em tudo, né? Faz o puxadinho mais para frente, aumenta a garagem mais para frente. E isso, assim, se sente na vantagem porque está tendo o espaço da casa, mas é uma desvantagem ambiental essa ocupação, porque a água vai deixar de infiltrar ali. A área permeável ela é muito importante, né? Para que ela infiltre, para que ela recarregue a lagoa, para que ela não escoe por cima, não cause ainda os efeitos mais agressivos, né, das enxurradas. Então é preciso pensar a cidade e é possível pensar a cidade. Só que entram outros problemas. Você falou da ocupação das margens de rios, das ocupações em diferentes lugares, mas as pessoas não estão lá necessariamente porque querem. Não é necessariamente uma escolha, né? É o que tem. As pessoas precisam morar. Então é preciso que haja política pública, né, de construção de habitação popular, acessível para as pessoas, com o mínimo de dignidade. O Brasil, a partir dos anos 2000, no ano 2000 foi aprovada a lei do Estatuto das Cidades. De 2000 para cá, os municípios são obrigados a ter o plano diretor, são obrigados a oferecer loteamentos com infraestrutura mínima. Asfalto, iluminação, saneamento, água, esgoto, posto de saúde, escola. Veja, a legislação brasileira coloca isso como obrigatoriedade a partir de 2000. Então, se você pega... Quando eu fiz o mestrado aqui em Três Lagoas, sobre Três Lagoas, eu fui estudar a data de criação dos loteamentos. Você vê lá, por exemplo, a Vila Nova, um Jardim Alvorada, né? A Vila Alegre, são bairros muito antigos. Né? Um Santos Dumont, todos que vieram antes dos anos 2000, era muito mais fácil para o loteador lotear, né? Porque não tinha regra nenhuma, né, não tinha obrigatoriedade de ter asfalto. O plano diretor regrou isso aí. Ele coloca como uma obrigatoriedade. Então, veja, são muitos os interesses em jogo. Não é só o interesse da população, não é só a questão ambiental que grita, mas tem o interesse de quem está loteando, tem o interesse de quem tem o sítio ou a fazenda que quer converter em terra urbana, porque necessariamente ela vale mais,
né? Tem vários interesses envolvidos que às vezes a gente esquece ou não consegue, né? Olhar. A gente na pesquisa, a gente se esforça em olhar para todas essas frentes. Eu vou fazer uma propaganda aqui da minha área, claro, né? Dentro da geografia, a gente faz esse esforço, né? De olhar a questão social, a questão ambiental, a questão política, a questão geopolítica, a questão econômica, né? Esse olhar geográfico ele é muito importante, né? Então a propaganda aí para o pessoal que está assim na dúvida, né? De que profissional que eu vou chamar? O profissional geógrafo é um excelente profissional para te assessorar nesse tipo de discussão, né? Tanto empresas que são quem toma as decisões, né? A gente precisa pensar, os tomadores de decisões precisam tomar as decisões apoiadas no conhecimento o conhecimento técnico, né? Mais holístico sobre as áreas, né? Então a geografia tende a trazer esse olhar, né? Para a gente poder pensar essas questões. Então é importante olhar a cidade dessa forma. De uma maneira, né, geral, para ficar tudo, obviamente, registrado. Bom, Cláudio. Bom, muito bom. Agora? Gostei muito, né, dessa fala do professor. É bom, espero que as pessoas que estão nos ouvindo estão entendendo bem o que nós estamos falando. Então, até mesmo quando você for autorizar um loteamento, né, a Prefeitura Municipal tem que pensar, inclusive, em tudo, né? Porque, segundo o professor aí, casas construídas, quer dizer, temperatura aumentando na cidade, né? Um telhado, hoje nós temos essas placas de energia fotovoltaica, com certeza elas estão gerando calor, né? Enfim, tantas outras situações, pavimento, e você sabe que uma situação que o cidadão mais pede é pavimentação, né? Sim, ninguém quer morar, quem você mas falou. Mas a galera ninguém não está pensando no tanto que a cidade está ficando quente por conta dessa questão. Prédios, por exemplo, eu que sou oriundo da construção civil, o concreto, por exemplo, ele absorve a temperatura. Se está frio, ele está frio, se está calor, ele está calor. Como a cidade é uma cidade quente, certamente toda hora está emitindo calor aí, né? E segundo o professor doutor José Luiz, também, foi companheiro teu da Universidade Federal, hoje não mora mais em Três Lagoas, e segundo Sakamoto também, nosso grande amigo, diz que Três Lagoas tem um vento que vem de lá, do lado do lago, do Rio Paraná, para cá, para a cidade, né? Ele diz isso. E que tem um fenômeno, segundo o Sakamoto, mais ou menos entre 2 horas da manhã, por aí, em que a brisa de lá com o calor da cidade se encontra, e eu passei a prestar atenção nisso, e realmente, geralmente 2 horas da manhã você sente um calor a mais na cidade. Você entendeu? Que diz que é a hora que zera a temperatura da brisa de lá com o calor da cidade, segundo Sakamoto. Você entendeu? Então, nos botecos da vida, quando nós estávamos aí tomando as nossas, Sakamoto saía com essa aí. Entendeu? Então, sinceramente, mas realmente, geralmente você acorda em Três Lagoas 2, 3 horas da manhã, tá aquele calor terrível. Você entendeu? Então, a cidade, professor, parabéns pela sua pesquisa, porque tem que estudar mesmo, né? A ciência é tudo. E quem não for pela ciência, vai pelo achômetro, tá ferrado. A chance de sofrer mais é maior. De sofrer mais se dá com os burros da água. Porque a ciência, ela explica tudo que acontece, né? É importante a gente pensar uma coisa aqui que você colocou, assim, o discurso, a conversa, não é para que as pessoas deixem de lutar pelo asfalto, jamais. A gente precisa lutar pelas condições de moradia e de sobrevivência. Vocês lutaram pelo asfalto da IFMS. Exatamente, é preciso lutar. Ângelo Melão, a rua famosa. A famosa Ângelo Melão, Então, é preciso lutar sempre por melhorias. As melhorias na cidade, elas não costumam vir de graça, né? Elas precisam, são fruto dessas tensões, dessa necessidade do povo, a necessidade popular. As pessoas precisam trazer para os gestores, né, quais são os problemas, porque por vezes os gestores não conseguem estar nos lugares. Então as pessoas precisam levar esses problemas, né? E a melhoria só vem a partir da cobrança. Veja, nós ficamos ali de 2010 que nós chegamos na cidade, né, até 2020 aí, né, foram mais de 10 anos
sem o acesso pavimentado do trecho da nossa rua. E no caso daquela rua, professor, já que nós estamos falando de chuvas, de clima, estamos misturando as coisas aí. Isso é geografia. É o seguinte, ali não se pavimentar não é porque não tinha dinheiro para pavimentar, é justamente por conta de aonde que ia jogar a água, né? Porque aquela é uma rua meio plana. Aonde que nós vamos jogar a água aí? O que nós vamos fazer com a água das chuvas? Esse foi o grande problema da rua, da rua lá do IF, né? Depois arrumaram uma solução lá. Que tem um piscinão ali do lado agora. Exatamente, arrumaram a solução. Mas até então, nós não tínhamos essa solução. Aliás, esse negócio de piscinão em Três Lagoas não é um negócio muito velho, não, é um negócio mais novo, né? Começou o primeiro piscinão, se não me engano, foi aquele do Paranapungá, né, Henrique Ferial? Sim. Aí depois foram arrumando outras alternativas, né? Uma cidade plana é preciso... Veja só, existem sempre soluções, né? Sempre tem alguém que está pesquisando sobre o tema, o pessoal da engenharia, o pessoal da geografia, o pessoal da arquitetura, o pessoal do planejamento urbano, sempre está pensando nas soluções, né? Assim, para ficar só nessas áreas, mas tem várias áreas de estudo, né? Sempre está pensando em soluções. Qual que é o papel de quem é o executor, de quem é o planejador, de quem é o agente que vai ser responsável por aquilo? É estar em contato com as instituições que estão fazendo essas pesquisas para poder assessorar, acompanhar, monitorar, né? E aí ter as decisões mais assertivas, né? Eu acredito muito nisso. O planejamento é a saída, né? E a parceria, o trabalho em conjunto tem se mostrado cada vez mais eficiente, né? Nesse sentido. As instituições colaborando para o desenvolvimento da cidade, né? Um desenvolvimento que seja factível, né? Que seja bom para todos, né? É preciso crescer, é preciso gerar indústria, é preciso gerar emprego, né? É necessário ter um acesso digno para casa, né? Ter uma casa climaticamente confortável, né? Ninguém precisa ficar sofrendo por causa disso, é muito importante. Então, é preciso planejar e é possível, existem recursos para se planejar isso. Claro que isso tem custo, né? E aí é necessário que se criem políticas públicas, né? Professor, o senhor estava falando aí, eu estou lembrando assim, às vezes a gente assiste alguns filmes, né? Filmes aí que reporta a idos, né? Há anos aí, anos e muitos anos a fio aí para trás, dizendo, você não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Verdade. Tá certo? Mas as pessoas que pensavam, por exemplo, a construção de um palácio, por exemplo, ele deixava janelas de uma forma de que ela pegava determinado momento do dia a iluminação, aproveitando a iluminação. Circulasse o vento. Exatamente. Depois a circulação de ventos. Então, se nós tínhamos pessoas que há anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, ele pensava dessa forma, sem a tecnologia que nós temos hoje, por que hoje que nós temos essa ferramenta na nossa mão, nós não podemos pensar a pavimentação, o desenvolvimento da cidade de forma sustentável, né, professor? Eu vou responder a brincadeira com uma outra provocação, né, para todo mundo pensar. Porque naquela época, 1000, 2000, 3000 anos atrás, não tinha inventado a casa geminada. Né? Não tinha necessidade... Os cortiços, né? Não tinha necessidade de você construir 3, 4 casas no mesmo terreno e aproveitar o máximo de área possível para explorar a renda da terra, né? Para explorar o valor que aquela terra tem ou que aquela casa pode ter. Então você não tem como fazer uma circulação de vento e iluminação perfeita com 3, 4 casas dentro de um terreno, um espaço tão pequeno, geralmente aí de menos de 250 metros quadrados, né? Exatamente. Então, veja só, há uma necessidade de moradia. Há a construção de moradia. Há uma necessidade do loteamento. Há a construção do loteamento. Agora, há a necessidade de renda, de explorar a renda da terra. De tentar extrair o máximo de renda possível da terra. Essa não é a necessidade do povo, essa é a necessidade de quem é dono da terra. E assim, é a regra do jogo, né? Não há certo ou errado, é assim que funciona, né? Então, mas por que surge? Existe uma explicação. Por que surgem essas situações? Por que a casa não tem a circulação de vento, a iluminação ideal e tal, igual nos palácios? Pô, o palácio o cara tinha uma fazenda, espaço, né? Aqui agora você fazer isso em 50 metros quadrados? Não dá. Até dá, mas custa. E aí se custa, o construtor que está fazendo, você falou que você veio da construção civil, o construtor está querendo ganhar dinheiro, ele não está querendo saber de fazer a iluminação, né? Você faz o que dá, até onde dá, mas tem um limite para você chegar, né? É verdade. Então é preciso pensar em todas essas questões. E é esse o ponto. É aí que a gente entra.
É possível pensar em uma solução? Sim. Nós temos colegas ali que são arquitetos, nós temos outros geógrafos, engenheiros civis. A equipe é bastante diversificada e ali da universidade. E eu tenho certeza que é possível pensar em soluções mais eficientes. Né? Existem vários trabalhos aqui de Três Lagoas falando sobre isso, nas soluções. Né? Então, dá para pensar, tem solução, tem um caminho, mas envolve diálogo, envolve tempo e principalmente o investimento. Às vezes, abrir mão um pouco de uma parcela, porque, querendo ou não, a gente precisa falar sobre custo. Sim. De uma parcela da margem de lucro ali para você oferecer uma coisa. Agora, ninguém vai abrir mão do lucro se não tiver uma obrigatoriedade. É preciso que hajam forças de lei. Veja a importância dos diálogos entre instituições e os poderes, né? A prefeitura, a Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, para conversar e criar leis que obriguem, no município as casas têm que ter tal condição. Mas as ruas têm que ter tal condição. Professor, aí falando um pouco agora dos nossos governantes, aqueles que... Eu acredito que é possível. Lei, eu acredito que é possível. Mas eles estão querendo cada dia mais afrouxar essas questões, né? Infelizmente. Né? Mas aí, por isso que a gente se dispõe, que eu quis, né? Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, de poder estar aqui, que é a oportunidade de falar. As pessoas precisam conversar com os seus representantes. Representante de bairro, com o vereador que foi eleito. Precisam conversar. Às vezes, quem está ali não tem essa ideia do problema que está acontecendo na casa, né? Mas a pessoa não vai me procurar lá no instituto ou na universidade para falar sobre isso, as pessoas. Normalmente não, mas o vereador pode. O secretário de obras pode, o prefeito pode, entendeu? Como instituição eles podem. E por que eles vão procurar a gente? Ou deveriam procurar a gente? Porque o povo está cobrando. E eu estou falando para vocês aqui, nós estamos cada um dentro da sua área, né? Exato. Um ajudando o outro. E todo mundo pode ajudar, percebeu? É o espírito de cooperação, né, professor? Sem ser pessimista. Tem o problema. Claro, óbvio que tem problema. Né? Todos os lugares a gente tem problema. Se você pensar dentro da rádio, você vai ter problema. Sim, você vai pensar dentro da cidade, tem problema. Dentro do ambiente de trabalho, você tem problema. Mas, vamos pensar, tentar um foco otimista aqui, pensar nas soluções. Né? A gente está aí, carregando esse piano para tentar pensar uma cidade da forma mais bacana possível para a gente continuar vivendo aqui. Possível, né? Exatamente. 7h56, vamos pagar um intervalo rapidinho e na volta a gente finaliza o nosso bate-papo. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras, 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias.
7h59, voltamos pra gente finalizar. O professor Kleber bateu esse papo com a gente bem agradável, falando a respeito aí do clima de Três Lagoas, né? Acho que ficou bastante claro para todo mundo, né? Essas questões que foram ponderadas aqui. E Kleber, queria agradecer a sua presença, quiser falar mais alguma coisa pra gente finalizar, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer o espaço, né? O convite aí. E colocar à disposição tanto o laboratório que eu sou responsável, o LAPA, quanto, né, as pesquisas que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve, né? Fiquem à vontade sempre que precisarem, instituições, governos, empresas, pessoas que tiverem interesse na temática, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, procurar a gente ali no Instituto Federal, né? O contato institucional se encontra no site do IFMS de Três Lagoas, se encontra os e-mails dos professores. Fiquem à vontade, Kleber Penteado, né? @ifms.edu.br. Se tiverem interesse em conversar sobre alguma coisa, fique à vontade de procurar. Estou à disposição para colaborar, tentar transformar a nossa cidade em um espaço cada vez melhor para se viver. Essa é a ideia. Tá certo, obrigado, professor. Valeu, Cláudio. Valeu, muito obrigado. Até daqui a pouco também aí no Tribuna Livre, né? É isso, e a gente vai finalizando por aqui. O oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Brasil Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte. Hoje, dia 30 de janeiro, o meu mandou aqui, tem Mega Sena pagando 6 milhões, Time Marinha pagando 1 milhão e 600, Dia de Sorte pagando 150 mil, Quina pagando 12 milhões de reais, a Loto Fácil 1 milhão e 700, participe dos bolões. As Lotéricas Caminho da Sorte estão ali da João Dantas Filgueiras com Manuel Pedro de Campos e também na Maria Guilherme Esteves no Jardim Maristela. Boa sorte para você. Obrigado pela companhia, pela audiência. Às 7 da manhã, sexta-feira, a gente se encontra ao vivo com mais uma edição do nosso Difusora Notícias. Na sequência, o Gil tá chegando com o de casa. Um grande abraço e até lá.